Olá, quero cumprimentar você que é da Associação Paulista do Vale, que está participando desta semana de mordomia. Que coisa maravilhosa a gente ter esse privilégio de poder se aproximar da Palavra de Deus, abri-la e aprender dela. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios capítulo 3 é um dos capítulos preciosos para mim. Eu tenho alguns capítulos muito preciosos, outro deles é o Salmo 34, né? Eu gosto muito também de vários capítulos do livro de Gênesis, mas eu não posso me esquecer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu devo ler a Escritura não só não só as partes que me agradam mais, que me falam mais, mas eu tenho que ser admoestado, instruído por toda a Escritura, toda a Palavra de Deus. Mas hoje nós vamos nos deter um pouquinho aqui em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 é uma instrução maravilhosa, especialmente para pessoas que estão passando por momentos de crise. Está você passando hoje por momentos de crise? Onde está o Deus que promete cuidar de você em momentos de crise? E eu estou aprendendo, através da lição da Escola Sabatina que nós estamos estudando, que às vezes é o próprio Senhor que nos leva para dentro das crises, para nos desenvolver a nossa musculatura espiritual, para nos ajudar a aprender, para nos preparar para crises ainda maiores que virão. Os pais ensinam os filhos a se exercitarem para criarem forças para poderem enfrentar a vida. Um pai e uma mãe que priva o filho de todo o trabalho doméstico porque vai ficar cansado, né? Coitadinho do meu filhinho, minha filhinha vai ficar cansada. Fica sentadinha aí que a mamãe vai cozinhar, né? A mamãe vai limpar a casa, você fica sentadinha aí no seu celularzinho, olhando no seu Instagramzinho, no seu Facebookzinho, que a mamãe faz todo o trabalho da casa. A vida vai ser dura demais para essa garota. E a culpa de quem é? Não é só dela. A culpa principal recai sobre a mãe, sobre o pai. E o filhinho também não faz nada. Fica aí, filhinho, no seu computadorzinho, nos seus joguinhos, que o papai vai fazer todas as coisas para você, vai dar tudo que você pedir, você não precisa fazer nada na casa, não precisa arrumar sua cama, pode acordar a hora que você quiser, a vida é fácil para você. Crianças e adolescentes que têm vida muito fácil em casa vão ter vida muito difícil fora de casa, né? O que diz aqui Provérbios capítulo 3? Diz assim: meu filho, não te esqueças da minha lei, mas que o teu coração guarde os meus mandamentos. Está passando por momentos de crise, não te esqueças da lei, guarde os mandamentos. Porque longevidade, largueza de dias e longa vida e paz serão adicionadas a ti, te serão acrescentados. E agora o verso 3. Que não te esqueças da misericórdia e da verdade. Misericórdia, na tradução que eu tenho aqui, na verdade a palavra original é hesed. Hesed quer dizer um amor que não falha, um amor que não termina. Essa misericórdia e verdade não te abandonem. Você não deve abandoná-las. E é tão sério isso que Salomão diz: atas ao redor do teu pescoço e a tábua do teu coração. O pescoço está fora, o coração está dentro. A misericórdia e a justiça e a verdade, a fidelidade, devem estar por fora, visíveis a todas as pessoas, mas devem estar lá dentro, porque às vezes, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu sou uma coisa por fora, coisa mais linda, né? Meu terninho, vou para a igreja, bonitinho, vestidinho, mas lá por dentro tem muita coisa feia. Essas coisas feias, que estão por dentro, elas podem ficar bonitas se eu confesso ao Senhor, se eu apresento ao Senhor e digo: meu Deus, olha como eu sou feio por dentro. Eu não quero brincar de perdição. Eu não quero brincar com a minha salvação. Senhor, eu quero ser por dentro a mesma coisa que eu sou por fora.
Eu quero ser por dentro aquilo que as pessoas veem na igreja. Quando eu vou à igreja, todo penteadinho, cheirosinho, bonitinho, estou na igreja, mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou no escuro, quando estou sozinho, quando estou viajando, quando ninguém perto, meu Deus, me faz ser essa mesma pessoa. Eu não sou, porque eu sou pecador, mas me faz, meu Deus, me perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se eu fizer isso, verso 4 diz, você vai achar favor e estima, não só à vista de Deus, mas à vista dos homens. Você está passando por crise, não se desvie do que é reto, não abandone os seus princípios no momento das crises, não abandone as suas rotinas, continue fazendo o que você fazia, levantando cedo para ir à presença de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar, fazendo a sua caminhada, cuidando da sua saúde. Preste atenção naquilo que você come. Está passando por crise, cuida da sua comida, jejue uma vez por semana. Os judeus jejuavam toda semana. Jejue, pare de comer. Quando Jesus se via, Ellen White diz que quando Jesus se via mais assediado pelas tentações, ele não comia nada. Ele não comia nada. Então a sua mente pode se concentrar em pensar nas coisas de Deus e entender os propósitos de Deus para a sua vida. É quando a gente está enfrentando crises que a gente começa a se perguntar assim, tem alguma coisa errada na minha vida? Quando tudo vai bem, a gente tem impressão de bem-estar, e é o que fala aqui, deixa eu ver se eu vou achar, porque eu não pensei em falar desse verso para vocês. Está aqui, o verso, capítulo 1, verso 32. A sua impressão de bem-estar dos ímpios os leva à perdição. Às vezes o ímpio está num caminho que não é bom, e a impressão de bem-estar os destrói. Você já pensou que coisa mais séria? Quando a gente tem impressão de bem-estar. Agora, o contrário é verdadeiro. Quando você tem a impressão que não está bem, você começa a se perguntar, mas o que está acontecendo? Às vezes não aconteceu nada, como no caso de Jó. Né? Não aconteceu nada, simplesmente é o momento da aprovação. Tem questões eternas em jogo, tem questões que eu nem compreendo, tem o grande conflito em jogo, como foi no caso de Jó. Não era nem culpa dele, nem ele tinha feito alguma coisa errada, simplesmente era ali o grande conflito, né? Um conflito cósmico, e ele está, né? O ditado diz assim que em briga de elefante, quem apanha é a grama, e às vezes nós somos a grama nesse conflito. E não se pode evitar que isso aconteça. Por isso que Jesus vai voltar, né, e vai acabar com toda a maldade. Mas confia no Senhor, diz o verso 5, com todo o seu coração. Esse verso é para mim. E não te apoies no teu próprio entendimento, diz o verso 5. Não vá atrás das suas percepções, né? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não vá atrás das suas percepções, daquilo que você acha, daquilo que você está vendo, daquilo que você está ouvindo, porque as suas percepções são enganosas. A palavra de Deus diz isso, Jeremias diz isso, se não me engano, no capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Né? Se o meu coração é corrupto, se o meu coração é enganoso, eu não posso confiar nele, eu não posso confiar nas minhas percepções, eu tenho que confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua compreensão das coisas, no teu entendimento, na tua explicação dos fatos. Não interprete os fatos de acordo com a sua mente carnal. Interprete os fatos de acordo com a sua mente espiritual. Você lembra dos espias, dos 12 espias? Todos os 12 foram lá e tiveram fatos, eles viram coisas, eles foram confrontados com a realidade. Todos viram as mesmas coisas, viram cidades fortificadas, muros altos, viram pessoas muito fortes, viram gigantes, mas apenas 2 interpretaram a realidade de acordo com as coisas espirituais, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a fé. Os outros interpretaram a realidade de acordo com o seu coração pecaminoso, descrente, abandonando a Deus, né? Então o verso 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Em tudo que você for fazer, reconhece a Deus, pede ajuda para Deus, ajoelha toda hora, está passando por crise, ajoelha toda hora. A minha esposa tem colocado, a minha filha também, né?
que está aqui com a gente na nossa casa por uns dias, tem colocado o celular para despertar em horários regulares para orar, para orar. Está passando por crise? Ore mais, jejue mais, leia mais sua Bíblia, estude Espírito e Profecia. Qual livro do Espírito e Profecia você está lendo atualmente? Você já leu, por exemplo, o livro Conselhos sobre Mordomia? Você já leu o livro Conselhos sobre Regime Alimentar? São livros que ninguém quer ler, ninguém quer saber. Ninguém quer ser instruído por Deus. São orientações da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso sucesso nessa vida. Quem já leu o livro Orientação da Criança, por exemplo? Que livro maravilhoso para pais que têm filhos de qualquer idade. Esse filho não é para a criança, esse filho é para os pais da criança. A gente precisa dessa instrução maravilhosa que vem da parte de Deus. Quantos estão dando ouvidos para essas instruções? Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, conforme a revelação, conforme Ele tem revelado. Todos os meus caminhos têm que ser reconhecendo a Deus. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu falo, aquilo que eu olho. Eu quero buscar a Deus, mas estou olhando novela, estou olhando seriadinho, estou perdendo tempo. Às vezes não são nem coisas assim tão ruins como essa que eu estou citando, são coisas aparentemente boas, mas o tempo que eu estou perdendo eu poderia estar usando de maneira melhor, a maneira como eu gasto meu dinheiro, a maneira como eu não gasto meu dinheiro, e deveria estar gastando, deveria estar juntando tesouros no céu. Eu estou juntando tesouros nessa terra, e às vezes estou comprando coisas coisas que eu poderia ter um melhor uso desse dinheiro. De cada centavo que nós gastamos, nós vamos prestar contas a Deus, porque esse dinheiro todo pertence a Deus. Tem gente que ensina que o dízimo pertence a Deus e o resto do dinheiro é seu. Esse ensinamento não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo pertence a Deus e nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Ele, mas tudo pertence a Ele, tudo é dele. E depois que eu devolvo o dízimo, devolvo o meu pacto, que é a minha oferta percentual, essa parte que fica comigo ainda é do Senhor. E eu preciso gastar de acordo com os critérios dele, não de acordo com os meus critérios falíveis. Tem gente que investe tanto dinheiro em entretenimento, em diversões, em comer fora. É dinheiro jogado fora. Poderia estar ajudando, tem gente morrendo, gente necessitada, gente precisando de roupa, gente precisando de comida. E eu incensando o meu próprio eu, com o dinheiro de Deus que está nas minhas mãos. Meu Deus, me ajuda a ter sabedoria. Eu quero ter essa sabedoria, esse discernimento. Deus nos pede o dízimo e o pacto, e a gente vai ver isso mais tarde aqui no capítulo 3, para a gente ter menos dinheiro. A gente ter menos dinheiro. A gente tendo menos dinheiro, a gente erra menos. E a gente gasta aquele pouquinho que sobra de maneira sábia, porque a gente tem menos. E quando a gente tem menos dinheiro, a gente precisa orar mais. E quando a gente ora mais, a gente confia mais. E a gente espera por milagres. E o Senhor opera milagres quando a gente espera pelos milagres. Por isso, Salomão diz aqui, reconhece-o em todos os teus caminhos, em tudo que você faz, no jeito que você namora, no jeito que você conduz os seus relacionamentos, o seu casamento, sua relação de casamento, sua relação com filhos, sua relação com sogro, com sogra, com os seus vizinhos. Não faça de acordo com o mundo, não faça de acordo com o senso comum, não. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Como a palavra de Deus deseja que eu haja, então eu vou agir dessa maneira. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra de Deus. Verso 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Tem gente tão metida, não tem? Tem gente tão metida, mas a palavra de Deus diz, não seja metido, seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não imagine que você está entendendo tudo, você não está entendendo tudo. Tem coisas que você não está entendendo. Se você entendesse, sua vida seria melhor. E talvez essa crise seja causada por sua falta de compreensão das coisas, de como elas são. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer a Deus. Você sabe o que é temer a Deus? Não dá tempo da gente conversar sobre isso. Estou fazendo uma coleção, sabia? Estou colecionando versos da Bíblia que explicam o que é temer ao Senhor
e que falam das consequências de temer ao Senhor e das consequências de não temer ao Senhor. Davi fala tanto sobre isso, Salomão fala tanto sobre isso. Na Bíblia se fala tanto sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que eu quero entender o que é temor do Senhor. Então eu estou fazendo uma coleção de versos que falam sobre o temor do Senhor. Está ficando muito interessante. Eu posso resumir para você em poucas palavras o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. Respeitar o Senhor como estando acima de mim, né? E eu me submetendo a minha vida a Ele. Isto é temer o Senhor. É andar não de acordo com os ditames da minha própria consciência, da minha própria cabeça, mas de acordo com os ditames da cabeça de Deus. Eu falei da consciência porque às vezes a consciência não está ferida pela palavra de Deus. Minha consciência apenas não é guia seguro. A palavra de Deus, sim, é guia seguro. Então, verso 7 diz: teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Você vai ter saúde, né? Você vai ter saúde, vai ter resiliência, você vai ter longevidade, né? E agora o verso 9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com os teus bens. O Senhor está te dando bens, o Senhor está te dando salário. Quando Ele te dá salário, você honra Ele. Honra Ele como reconhecimento de que isso vem dEle. E quando é que eu devo devolver dízimo? E quando é que eu devo devolver oferta? Quando eu ganho do Senhor alguma coisa. Ah não, pastor, mas esse eu ganhei do diabo. Eu não ganho... Então não devolve o dízimo, claro, né? Se eu estou ganhando do diabo, não devolva o dízimo. Mas aí você vai ficar com o dinheiro que o diabo está dando para você. Complicado, hein? Complicado. Agora, se vende do Senhor, o Senhor precisa ser honrado, Ele precisa ser lembrado. A minha oferta e o meu dízimo são atos de adoração ao Senhor, porque eu temo ao Senhor. Eu quero andar nos seus caminhos. E a palavra dele diz que eu devo devolver isso como um ato de adoração, que me liga a Ele, para eu ter menos dinheiro, para eu depender mais dele, para eu aprender a viver do milagre. E eu quero aprender do milagre. Se eu tivesse tempo aqui, eu contaria para vocês histórias e mais histórias de milagres de Deus na nossa vida. Nós começamos a viver isso quando casamos, a Mari e eu. Eu já tinha começado um pouquinho antes, e nós nos casamos e comecei o ministério numa época muito difícil da vida econômica e política do nosso país, do Brasil. Muito difícil, muito pouco dinheiro. E eu li essas coisas e ouvi pessoas falando sobre essas coisas. E eu era pastor, eu tinha a tentação de pensar que eu já estava dando para Deus a minha vida, o meu ministério, trabalhando para Deus. Então o dízimo e a oferta eu não precisava entregar. Você acha que pastor não tem tentação? O pastor tem tentação também. E eu pensei, esse aqui vai ser o divisor de águas do meu ministério. Porque se eu falhar em seguir a palavra de Deus, eu não estou tendo fé que Deus me sustenta. Se eu não tenho fé que o Senhor me sustenta, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou falar de fé na igreja? Como é que eu vou desafiar os irmãos a terem fé? Então, com dor no coração, cortando na carne, nós começamos, além de devolver o dízimo, escolhemos uma porcentagem, a Mari e eu, minha esposa, para devolvermos como pacto. E aquilo, nós ficamos completamente sem dinheiro. Porque a vida era difícil, a inflação tinha meses que chegava a 80%. Você hoje não sabe o que isso significa. Não sabe o que significa. É uma coisa muito complicada. A gente não tinha dinheiro. E nessa época, é a época que nós aprendemos a orar. Aprendemos a orar a Deus. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor que disse que ia nos trazer o sustento? Onde está o Senhor que disse que o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Onde que está esse Deus? Eu quero aprender a conhecer esse Deus. Eu quero aprender quem Ele é. E eu aprendo quando eu entro debaixo do guarda-chuva dEle. Quando eu arrisco ficando ao lado dEle. O Senhor Deus está chamando você para correr esse risco. É um risco calculado. Você fora do guarda-chuva de Deus corre muito mais riscos. O risco que você corre entrando debaixo do guarda-chuva de Deus é o risco de cair nos braços dEle. Você vai cair, mas vai cair nos braços dEle. E Ele vai sustentar você. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é a primeira coisa. Não deixa para depois. Você recebeu, entrega para o Senhor. Eu recebo aqui
onde estou morando agora, cada 2 semanas, na quinta-feira, eu procuro entregar para Deus o meu dízimo, o meu pacto, na quinta-feira mesmo. Ah, pastor, mas a igreja está fechada. Pois é, mas eu tenho o aplicativo e eu entrego pelo aplicativo. E o que eu faço na igreja? Até por acaso eu tenho aqui. Aqui está um envelopinho. Está até torto porque está dentro do meu... O que eu escrevo nesse envelopinho? Eu escrevo nesse envelopinho assim, ó, entregue online. Sábado eu vou à igreja, eu já entreguei meu dízimo, meu pacto lá pelo aplicativo, mas sábado eu não quero ficar olhando para o lado, vem diácono desse lado, olho para esse lado, faço de conta que... Não, eu quero participar, eu quero dizer para Deus, Senhor, estou aqui na sua casa, eu quero cantar, eu quero abrir minha Bíblia, eu não quero ficar mascando chiclete num canto lá, assim, da igreja, como quem está assim, bem periférico. Não, eu quero estar ali lendo minha Bíblia, quero estar orando, eu quero ajoelhar quando é para a hora de ajoelhar. A gente está chegando numa época que a gente precisa pedir desculpa às pessoas quando pede para ajoelhar. Já pensou uma coisa dessa? Vai, igreja, desculpa, quem não pode fica, quem não pode fica, mas é ajoelhar, ajoelhemos-nos, a palavra de Deus diz que essa é a melhor posição para a gente orar. Claro, não ajoelhe no meio da rua, que pode ser perigoso, agora que você pode orar caminhando também. Mas dentro da casa de Deus, por que não ajoelhar? Qual a razão para não ajoelhar? Ah, eu tenho problema no joelho. Você tem um problema no joelho, claro, você não vai ajoelhar. Né? E eu já tive problema no joelho e não pude ajoelhar, não tem problema. Né? Mas eu quero adorar o meu Deus, eu quero adorar o meu Deus também com o meu dízimo, com o meu pacto. Né? Então eu posso entregar quanto antes eu quero entregar. Porque eu quero adorar meu Deus na minha casa, vou fazer uma oração ali enquanto entrego no meu aplicativo, mas chegando à igreja, eu quero pegar um envelope, eu quero escrever assim, entregue online, vou escrever meu nome, tá aqui meu nome, olha, tá aqui meu nome, vou escrever ali, vou entregue online, o tesoureiro da igreja vai poder conferir, né? Não é simplesmente um envelope que eu entrego para fingir que eu devolvi o dízimo, não ponho nem nome nem nada, porque eu não entreguei nada, aí para que as outras pessoas vejam que eu entreguei o dízimo, eu entrego ali, não, vai com o meu nome. Vai com o meu nome e vai dito entrega online, Senhor, eu quero estar aqui na tua casa te adorando. E o que vai acontecer? Que é uma promessa do Senhor. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Senhor diz, eu vou cuidar de você. Experimente isso. Lembra que diz lá em Salmo capítulo 34, aprovai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem fome e passam necessidade, mas aqueles que temem o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Prove e veja que o Senhor é bom. Você está passando por crise? Veja o que diz a palavra de Deus. Meu filho, não despreze o castigo do Senhor, verso 11, nem deteste a sua correção, porque ele corrige aquele a quem ele ama. Como um pai corrige ao filho a quem ele ama. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que ganha entendimento. Olha que interessante isso. Ele fala, não despreze a correção do Senhor. E logo em seguida ele diz, feliz é o homem que encontra sabedoria. Na correção do Senhor está a sabedoria. Você lembra lá em Apocalipse capítulo 3, que o Senhor diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Que coisa, Deus me ama, Ele me disciplina. E às vezes eu vou passar pelo fogo da aflição, mas Ele promete que eu vou me sustentar. Ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que passares pelo fogo, Ele não te queimará. Né? Feliz é o homem, verso 13, que encontra finalmente a sabedoria. Como que você encontra a sabedoria? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 7. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é guardar os seus mandamentos. Você pode conferir isso em Salmo 111, verso 10, 112, verso 1, 128, verso 1. Temor ao Senhor é guardar os seus mandamentos. Enfim, nós estamos chegando ao final da mensagem. Eu desejo que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Se está passando por provações, por lutas, não desanime. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Ande com Ele, obedeça a Ele, faça a vontade dEle e espere no Senhor. Espera, pois, no Senhor
e fortaleça o seu coração. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pelo privilégio imenso que temos de ter acesso à palavra, sua palavra, a Bíblia. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela nos mostra como devemos proceder mesmo em momentos de crise. E aqui estamos nós com a Bíblia aberta, tivemos com a Bíblia aberta em nossas mãos, estudando, sublinhando. Nós valorizamos a sua palavra. Ela é para nós importante, nós queremos que ela seja a regra da nossa vida, da vida da nossa casa, da nossa vida matrimonial, da nossa vida laboral, da nossa vida econômica, da nossa vida física. Nós queremos que a tua palavra regre os nossos hábitos físicos, o nosso horário de deitar, nosso horário de levantar, as coisas que vamos comer, as coisas que não vamos comer, que não vamos beber. Nós queremos ser regrados não pela nossa cabeça, mas pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá força para confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Será isto para saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Obrigado, Senhor, por essas promessas e ensinamentos da sua palavra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.